Bem-vindo aqui ao Estúdio do Globo para essa entrevista com os candidatos à Prefeitura do Rio. Eu queria começar por uma pergunta que não se refere diretamente ao senhor, mas à sua família. A gente sabe que a carreira política, não só sua, mas dos seus irmãos, da sua mãe, tem diretamente a ver com o nome Bolsonaro, do seu pai, muito influenciado e alavancado pela carreira dele. Você não acha que isso cria pode ofuscar um pouco a sua candidatura? Quer dizer, a candidatura do Flávio ficaria ofuscada pela candidatura do Jair? Na verdade, o nome Bolsonaro, né, todos nós, né, que temos o sobrenome Bolsonaro, arcamos com os prós e os contras dessa marca, na verdade, que se tornou uma marca reconhecida nacionalmente. Então, eu nunca tive problema nenhum com isso. Eu acho que as minhas votações, inclusive, no primeiro mandato, eu tive 31 mil votos como deputado. E agora, no meu quarto mandato de deputado, eu passei para 160 mil votos. É uma clara demonstração de que não é apenas a sombra, não é apenas o filho do Jair Bolsonaro. É uma pessoa que tem a sua independência política e tem o seu trabalho muito focado, por exemplo, em segurança pública, e há um reconhecimento, principalmente dos servidores dessa área e das pessoas que entendem que segurança pública é um problema que nós encaramos de uma forma, né, com a qual as pessoas se identificam, é que tem, eu acho, gerado esse crescimento na minha votação. Então, não tenho... Bolsonaro é arcar com os prós e com os contras, e eu tenho toda a tranquilidade que tenho um mandato autônomo e estou aí testando pela primeira vez no Executivo. Mas, assim, na medida em que, por exemplo, seu pai tem posições muito polêmicas que acabam, e também acredito que a família segue essa orientação, pelo menos é o que a gente vê nas propostas. Por vezes, seu pai até já se envolveu em algumas confusões e tal, a gente vê o que acontece. Você não acha, por exemplo, que há um exagero que pode contaminar um pouco a sua candidatura? Olha, o Jair é uma pessoa que tem as suas posturas, as suas posições firmes. Inclusive, a nossa proposta, ao se lançar a candidatura à prefeitura, é de trazer ideias, explanar, dar publicidade a tudo aquilo que a gente acredita que seja correto, e eu não estou pensando no voto. Eu não estou preocupado, lógico que eu quero voto, mas eu não sou candidato para agradar ninguém. Então, as pessoas que votam em Bolsonaro, primeiro, estão votando em algo que eles sabem que tem credibilidade, que não vão se surpreender depois da eleição com algo que nós defendemos antes e depois nós mudamos. Tá? Então, a gente não se curva à ditadura do politicamente correto. E esse tem sido um diferencial, inclusive, hoje na política. O que mais tem são candidatos, pessoas, né, com sobrenomes famosos, que mudam conforme a conveniência, que fazem aliança conforme, né, o interesse de chegar ao poder. E como a gente não tem isso, e algo que eu acho que o eleitor leva muito em consideração agora na hora de escolher o seu representante, é que a gente tem crescido tanto. O deputado Bolsonaro foi o mais votado do Rio de Janeiro, quase 500 mil de votos. Mas dentro disso, o senhor falou agora sobre a ditadura do corretamente político, né? Mas durante, por exemplo, a votação do impeachment teve uma referência a outra ditadura, Sim. Né? Seu pai, seu irmão também. Por exemplo, seu pai prestou uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra, que é denunciado por vários perseguidos familiares de perseguidos políticos como um dos maiores torturadores da ditadura militar brasileira. O senhor concorda com a homenagem que seu pai fez? Olha, eu acho que naquele momento, na década de 60, o Brasil tinha que escolher um lado. Escolheu o lado de não ter uma ditadura do proletariado no nosso país. Agora, o voto do Bolsonaro no Congresso, ele foi um voto a favor de que o impeachment continuasse. Ele deu a sua colaboração, né, para que o Brasil se libertasse desse câncer chamado PT. Então, ele fez o papel principal que era esperado dos nossos eleitores. Agora, essa fala dele em relação à Ustra, a gente tem que ver qual foi o contexto que aquilo aconteceu. Várias pessoas que fizeram homenagens a que eles acham que são os heróis de esquerda, e ele quis fazer um contraponto. Então, foi curioso, sabe por quê? Ele antes até fez um ensaio no Facebook, publicou no Facebook dele como seria o voto. E ele fazia uma relação, né, com 64, mas não falava do Ustra. Agora, quando antes do voto dele, as pessoas citam Lamarca, Marighella, e ele é uma pessoa que na infância viu Lamarca fuzilar alguns de seus amigos na praça pública em Eldorado Paulista, cidade de origem dele, ele se sentiu na obrigação de se posicionar. E a opinião dele com relação a isso tem que ser respeitado. O senhor falou na questão da quantidade de votos que recebeu, e a gente está tratando um pouco dessa herança política. Eu fui fazer umas contas hoje, a partir das pesquisas de intenção de voto, e percebi que se essa eleição de agora
repetir os padrões de votos de 2012, na questão de percentuais de votos... 2012? 2012, a última eleição municipal, né? Questão de votos válidos, né? Percentual do eleitor. O senhor, com 8% de intenção de voto, como foi a última pesquisa de voto da semana passada, o senhor teria 270 mil votos, né? Margens de 3 para mais e 3 para menos seriam um universo de 170 a 370 mil, né? 270 mil votos é quase, praticamente a mesma base que o seu pai teve na última eleição, 2014, para deputado, que foi 260 mil votos, né? O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: é uma das missões da sua candidatura manter esse nome Bolsonaro, manter uma base para esse nome Bolsonaro, para o seu pai, em 2018, ser candidato a presidente? Olha, eu acredito que um Brasil melhor começa pela mudança do nosso município. Mas nessa eleição não estou preocupado, como eu falei, em agradar as pessoas para ter o voto. A gente está trazendo, na verdade, um projeto que nós acreditamos que seja compatível com o que a população se manifestou ao longo dos últimos anos, de combater a corrupção, de que é possível fazer política de uma forma diferente. É nisso que a gente acredita. Então, a minha candidatura vem com essa força e nós somos pessoas diferentes, apesar de ter o mesmo sobrenome. Então, a avaliação que as pessoas vão fazer é do Flávio Bolsonaro, não é do Jair Bolsonaro. Então, essa votação tem que ser comparada com a minha. Então, se eu tive 100 mil votos para deputado estadual na capital, dos 160 mil que eu tive no estado, isso significa que eu estou quase triplicando a minha votação para um cargo majoritário. Então, a comparação tem que ser com a minha votação. Nós somos, né, pessoas diferentes, que defendemos, né, muitas coisas, ou quase tudo, da mesma forma. Agora, ele se posiciona de uma forma, com uma postura, vamos dizer assim, diferente. Ele comunica de uma forma diferente. Ele tem o estilo próprio dele, eu tenho meu estilo próprio de fazer política, de conversar, de lidar com as pessoas. Eu não sou uma Xerox, né, idêntica, fiel do Jair. Eu admiro muito, né, eu acho que ele é o meu norte na política, sim. É uma pessoa que eu qualifico como poucos no Brasil, que tem uma visão política fantástica e que faz política com coração. Eu acho que essa é a principal marca do nosso nome, sem querer agradar as pessoas, né, como eu falei, de levar aquilo que acredita e as pessoas se identificam ou não. A democracia é isso. Alguns analistas políticos atribuem a pequena queda que o senhor teve nas pesquisas de 3 pontos percentuais, ela se repetiu nas duas, né, ao fato de as pessoas com horário eleitoral descobrirem que o senhor não é o seu pai, que não é o Jair Bolsonaro. O senhor vê dessa forma, então seria negativo para o senhor não ser tão a imagem e semelhança do seu pai? Olha, em primeiro lugar, a gente varia dentro da margem de erro. Então não dá para falar se eu tive uma queda ou se eu tive uma ascensão. O sentimento que eu estou tendo na rua é o contrário. É que a nossa votação tende a aumentar. E outra, até quando os institutos de pesquisa fazem esses levantamentos, eles sempre fazem uma ressalva. Quem tem voto de opinião ou voto no público religioso, por exemplo, tem uma margem de erro maior, inclusive, com relação a isso. E o meu público é um público de voto de opinião. Eu tive voto nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Eu tenho voto nos 160 bairros do município do Rio. Então, a pesquisa não se aplica muito a pessoas que não têm esse nicho, né, muito bem delimitado geograficamente. Então, as pesquisas, cara, a gente só vai ter certeza quando abrir nas urnas. Eu tenho a convicção que a gente vai estar com muito mais do que isso. Eu estava lendo um pouco o seu site e a gente está falando agora sobre semelhanças e diferenças entre o Flávio e o Jair. Então, acho que eu queria fazer um perfilzinho seu sobre temas, principalmente os mais polêmicos, né, candidato, que a gente sabe, para ver a diferença e semelhança tem entre você e seu pai. Por exemplo, o senhor é a favor da legalização do aborto? Não. Por quê? Eu não sou, porque eu sou a favor da vida. O direito à vida, para mim, é inegociável. Então, eu entendo que, né, muitas mulheres que defendem esse direito de abortar como se a criança fosse uma parte do corpo dela, eu acho isso até um negócio meio bizarro. Então, se tem vida ali, a gente tem que fazer de tudo para preservá-la. Então, eu sou contra o aborto. Você é a favor da pena de morte? Olha, eu vou te falar que eu já fui mais favorável à pena de morte. Hoje eu entendo que, né, até como a gente vai amadurecendo, a gente tem filhos também, apesar de eu entender que sempre quem não tem uma segunda chance é a vítima do criminoso, eu entendo que essas pessoas, né, até porque a Constituição nossa proíbe pena de morte, e não vejo um espaço para que isso aconteça aqui no nosso país, eu já fui mais favorável. Hoje em dia eu sou pendo mais para a questão da prisão perpétua,
por mais que isso também seja uma cláusula pétrea, mas filosoficamente falando, eu defendo mais essa ideia hoje. Algo que está sendo debatido agora no Congresso, redução da maioridade penal. Eu sou favorável. Favorável por uma questão óbvia. A gente não pode levar em consideração só a idade cronológica de uma pessoa para determinar qual vai ser a punição para ela. Hoje, menores de idade fazem o que fazem porque são menores de idade, têm a certeza da impunidade. E é um negócio que chega a ser um deboche com a cara da população, com a cara dos policiais, inclusive. Menores cometem um roubo de um celular, por exemplo, e saem rindo da nossa cara. Eles, quando são pegos, vão para a delegacia, saem antes do policial. E não raras vezes são presos, não, né? Apreendidos, mais de uma vez no dia. Então tem sim que haver uma política melhor. A redução da maioridade penal acho que vai incentivar sim a que esses crimes deixem de acontecer, sem, obviamente, largar a questão da prevenção. Nós temos que investir, eu acho que o esforço maior do Estado tem que ser de impedir que esses menores vão para a vida do crime. Depois que eles já estão lá, e eu entendo que é sempre uma escolha do criminoso, seja de qual camada social ele for, porque nas comunidades ou nos condomínios de luxo, por que é que tem tantas crianças nas comunidades que têm as mesmas faltas de oportunidade, a mesma escola pública de má qualidade, as mesmas dificuldades de viver num lugar que muitas vezes não tem um saneamento, e apenas uma parcela dessas crianças vai para a vida do crime e a outra não. E de igual forma, nos condomínios de luxo, as pessoas que têm acesso a tudo mais facilmente nas suas vidas, ainda assim vão para a vida do crime. Então é sempre uma escolha para mim. Eu entendo que essa questão da redução da maioridade penal é um dos importantes fatores para a gente combater essa sensação de impunidade. Só para complementar uma última pergunta desse perfil que eu quero fazer do senhor. Pois não. Em abril desse ano, o senhor reagiu a um assalto que aconteceu na sua frente, acabou disparando alguns tiros contra um suposto assalto que estava acontecendo. Suposto não, era um assaltante. E eu queria saber, com relação a isso, a gente tem uma recomendação da polícia sempre aos cidadãos, né, para não reagir em caso de assalto, né? Eu queria saber se o senhor é a favor da liberação do porte de arma e se armar a população, cabe na mesma pergunta, no seu ponto de vista, é um fator para poder reduzir a criminalidade. Olha, a gente não pode transferir a responsabilidade da segurança pública para o cidadão. Mas, repito, o direito à vida para mim é inegociável. E a população deu uma resposta nas urnas em 2005 sobre essa questão do direito, que a pergunta foi sobre o comércio de armas, mas o debate todo foi em torno, né, do direito à legítima defesa, disso continuar sendo um direito do cidadão brasileiro escolher, desde que cumpra os requisitos legais, antecedentes criminais, não ter antecedentes criminais, cumprir os requisitos técnicos, psicológicos, que é o que diz a lei. Então nós defendemos com essa mudança no Estatuto de Desarmamento que, na verdade, quem cumprir os requisitos legais possa ter uma arma na sua casa e não ficar a critério subjetivo de uma autoridade da Polícia Federal se você pode ou não portar arma. Então, naquela situação na Barra da Tijuca, eu entendo que hoje o marginal tem mais convicção do que nunca que ele vai cometer o ato criminoso dele, ele vai ficar impune, porque primeiro que a nossa polícia está sucateada, abandonada pelo Estado. O governo desarmou a população e os índices de criminalidade estão explodindo. Quer dizer, hoje, o momento que o Rio de Janeiro vive é uma prova de que o desarmamento deu errado. E nós defendemos que as pessoas têm que ter o direito de escolha. Porque ali, se eu tenho porte de arma, se eu não tivesse ali intervido para salvar a vida daquela pessoa, eles poderiam estar mortos agora e eu também. Porque os marginais estão aí tirando a vida das pessoas por nada. Não foi com a sua cara, dá um tiro na sua cara. Então, nessa situação, eu tive a possibilidade de agir, eu tenho preparo para isso, eu me qualifico, eu faço treinamentos periódicos. Então, não tem por que você falar contra o direito da pessoa portar uma arma se ela está preparada para usar. Então, para mim, quanto mais pessoas armadas, qualificadas dentro da lei existirem, melhor. Nós temos mais possibilidades de nos posicionar com relação a essa carnificina que a gente está sofrendo hoje em dia. Mas alguns analistas, candidato, em cima exatamente dessas suas posições, que o senhor sabe muito bem que criam bastante polêmica dentro da nossa discussão política, eles colocam que o senhor acaba sendo delimitado por um teto de eleitores. Então, como lidar com isso, uma eleição majoritária, onde você tem que atingir uma parcela muito maior da população do que para uma eleição proporcional para deputado? Olha, eu repito aqui, eu quero o voto, mas eu não estou fazendo qualquer negócio pelo voto. Eu estou fazendo um debate também de ideias, de propostas. As pessoas que votarem em Flávio Bolsonaro
têm exata noção de quem estão votando. E isso que está faltando na política hoje. As pessoas mudam de conveniência conforme o resultado de uma pesquisa de opinião. Você pode ver nessa eleição agora, inclusive esses especialistas aí, muitos que defendem desarmamento, andam com seguranças armados em carros blindados. Eles é que tinham que dar o exemplo. Porque eles acham que é um privilégio ele poder ter segurança armada, a população não pode ter. A população não pode ter um segurança armado para protegê-lo, um carro blindado, e nem pode ter uma arma para se defender. Então esse direito, que é sagrado em qualquer país sério do mundo, e aqui no Brasil é desrespeitado, é que eu vou continuar defendendo conforme as minhas convicções. Se isso vai resultar em voto ou não, aí a bola está com o eleitor. Candidato, se o senhor for eleito, qual é a sua política para apoiar a política pública de segurança? Olha, eu tenho dito uma coisa que muitos candidatos, inclusive, estão copiando. Ipsilíteres. Inclusive os termos, quando eu falo de mudar o foco da Guarda Municipal, da questão das multas, da questão das indústrias, da questão das multas e de somente ficar focado na arrecadação e voltar para a segurança preventiva, é uma forma que eu entendo, que já deu uma fórmula que deu certo, por exemplo, em Nova York, com a Guarda Municipal, com a Lei Federal 13.022, que estabelece que a Guarda tem sim esse poder de polícia, que ela deve atuar na segurança preventiva, na defesa da vida do cidadão, na preservação do patrimônio público também. Então eu quero, óbvio que isso é uma coisa que vai ser feita gradualmente, com muita tranquilidade, porque não é pegar uma arma... Como é que é isso? Explica pra gente no detalhe. Toda a Guarda Municipal vai estar armada? Tem que ser. Vão receber o treinamento para isso. Hoje a Guarda tem 7.500 integrantes. E eu quero pegar hoje a Academia da Guarda Municipal, transformar numa espécie de escola de governo e fornecer para eles ali um curso de tecnólogo em segurança e ordem pública, por exemplo, reconhecido pelo MEC, que é equiparado a nível superior. Eu quero dar um upgrade para a Guarda. A Guarda não tem que ficar só focada nas questões das multas e no combate a camelô. Ela tem que fazer a segurança do cidadão. E isso, se feito de forma integrada com as forças de segurança, pode ajudar muito. Eu estou propondo o quê? Em alguns espaços urbanos seguros, onde eu vou colocar a Guarda treinada para essa forma e com investimento em tecnologia. Hoje nós temos mais de 7.000 câmeras espalhadas pela cidade e que não fazem, por exemplo, leitura facial. Então, se nós investirmos nessa inteligência artificial, com uma compatibilidade com o banco de dados da Polícia Civil e da Polícia Federal, por exemplo, olha a força que o município pode dar na questão de segurança preventiva, não apenas no combate a esses pequenos delitos, mas com essa tecnologia também, ajudando no cumprimento de mandados de prisão, ajudando a achar pessoas desaparecidas. Então a Prefeitura pode colaborar muito com isso, o meu governo vai fazer. Eu quero quebrar esse paradigma de que o município não tem nada a ver com segurança. Tem que mexer nessa parte da segurança e na parte preventiva propriamente dita, é para que as próximas gerações, as crianças, realmente não se enveredem para o mundo do crime. Na Constituição, a segurança pública não faz parte das atribuições da Guarda Municipal. Não, olha só, na Constituição Federal, a atribuição de segurança pública, a competência é do Estado, mas é um dever e uma obrigação de todos. E essa Lei Federal 13.022 veio para botar um ponto final nessa discussão, que é uma lei infraconstitucional, que está em vigor e que garante esse poder de polícia para a Guarda Municipal e que ela seja aplicada dessa forma preventiva e integrada às demais forças de segurança. Então, acho que é importantíssimo, sim. O Carioca merece ter esse aparato de segurança e a minha ideia é ampliar esse efetivo na medida, obviamente, da realidade orçamentária do município, para que mais pessoas qualificadas, preparadas, estejam atuando, né, nesses crimes menores que vai ser o papel da Guarda. Candidato, o senhor clama para si esse debate sobre a Guarda, o armamento da Guarda e o papel que ela deve ter, mas na realidade isso é um debate que já existe de outras eleições em outros municípios do país, né? Já é uma realidade, inclusive, em outros municípios. Sim, Niterói, por exemplo, já tem Niterói quer fazer, mas São Paulo já é, em Espírito Santo, lá em Vitória também estão fazendo. Mas o que eu ia perguntar ao senhor é o seguinte, algumas propostas do senhor, aliás, as principais propostas do senhor, em relação, por exemplo, à desburocratização da máquina pública, uma gestão mais integrada e digital, propostas em relação à educação, como horário integral, são propostas que nós vemos praticamente em todos os programas de governo, né? E o senhor apresenta como candidato fora do sistema, assim diz o jingle do senhor. Na verdade, eu queria entender, assim, se o senhor é candidato fora do sistema, por que tantas propostas semelhantes, assim, na verdade? O que o senhor tem de diferente dos demais? Olha, primeiro que no programa de governo tem várias propostas que os outros não colocaram inicialmente e que agora estão copiando, e repito, copiando literalmente. É na segurança pública, é na saúde,
Tem candidato aí defendendo agora a Central Integrada de Regulação de Leitos, que é o que nós colocamos inicialmente no nosso plano de governo. Ninguém falava até então. Até o próprio candidato do atual governo copiando essa ideia. Quer dizer, então, as coisas que são boas, e eu até fico satisfeito com isso. Eu espero que, independente de quem seja o prefeito, que essas minhas propostas se tornem realidade. E se eu for prefeito, eu garanto que elas serão. Se os outros forem, eu não sei. Agora, de diferencial tem tudo, cara. Principalmente a independência política, que hoje, nesse cenário, é um valor preciosíssimo. Tem que fazer política sem tratar isso como balcão de negócios. E isso eu não falo da boca para fora, eu dou o exemplo. O Jair Bolsonaro foi citado no Mensalão, mas pelo Joaquim Barbosa, como o único parlamentar que não levou dinheiro do governo para aprovar a matéria do governo. Foi citado no Petrolão, pelo delator Alberto Youssef, como o deputado do Rio de Janeiro que também não levava dinheiro do esquema da Petrobras. Na campanha passada, eu devolvi R$100 mil de uma construtora que chegou a depositar na minha conta esse dinheiro, na conta de campanha para a eleição de deputado. Eu devolvi no mesmo imediatamente. Bolsonaro recebeu 200 mil nessa campanha também, da Friboi. E como nós sabemos que era dinheiro de corrupção, a gente dá o exemplo e devolve. Então, os nossos exemplos é que eu estou esperando que arrastem o eleitor e o cidadão carioca a compreenderem e acreditarem, como eu acredito, que é possível fazer política de uma forma diferente, sem estar no bolso de ninguém, tratando as pessoas de forma igual, focado só na eficiência da máquina pública, em levar um serviço público de qualidade que a população merece e paga altos impostos para isso. Então esse diferencial, só para concluir, os outros candidatos não têm. Todos eles já tiveram ou alguma ligação com o PMDB, ou com o PT, ou coadunam das mesmas propostas. Eu vou até fazer assim, estou fazendo já essa indagação ao carioca. Nós fomos aqui no janeiro para as ruas, pedir a saída do governo mais corrupto da história do nosso país, quebrou o Brasil, acabou com o nosso patrimônio que é mundial, que era a Petrobras. Ainda tem gente querendo trazer essa laia para dentro do município. Então o eleitor, na hora de escolher os diferenciais, esse é um diferencial meu também. Somos coerentes com aquilo que sempre defendemos, não mudamos conforme uma opinião, conforme uma conveniência ou conforme uma pesquisa de opinião. Como é que o senhor espera, então, governar sem o apoio de ninguém, já que o senhor está dizendo que todos... Não, pelo contrário, vou ter apoio de todos. E eu digo mais, tem que mudar. Olha só, vamos falar de poder legislativo, por exemplo. Tá? Tem que acabar com essa tradição, praticamente, de você comprar o apoio de parlamentar no legislativo em troca de cargo, em troca de nomear secretário. Eu sempre pergunto, para que deputado sai no tapa para indicar diretoria, para indicar presidente de posto do Detran? Para quê? Como criar essa base, então? Empoderando, na verdade, os representantes do povo. Porque se eles foram eleitos, eles têm que ter uma autonomia para definir para onde vai o recurso público. Então, acho que um bom passo é a emenda parlamentar, sendo de execução obrigatória, por exemplo, você já encurta um grande espaço dessa submissão praticamente que existe hoje do Legislativo em relação ao Executivo. Qualquer centavo de dinheiro público tem que ter a canetada do prefeito, do governador, do presidente para sair. Então, se você dá essa autonomia, que é um papel do vereador, é na porta do vereador, que o cidadão bate lá, está reclamando, estou precisando de um remédio, não estou encontrando, você pode me ajudar, estou com dificuldade de uma internação, é na porta do vereador que ele bate. Então, o vereador tem que ter essa autonomia de determinar onde uma parte do orçamento, para onde uma parte do orçamento vai, porque ele sabe onde estão também as principais necessidades da população. Para mim, o vereador é o principal ator de todas as esferas de poder, federal, estadual e municipal, de levar para o Poder Executivo, fazer essa intermediação, e hoje está promíscuo essa relação. Então, acredito que dá para mudar dessa forma. Mas até para isso você precisa de uma base parlamentar para poder mudar a forma de distribuição. Se houver um diálogo transparente e o vereador comprovar, que não é uma coisa da boca para fora, que eu vou fazer, que eu vou colocar em prática, isso vai dar certo. Sabe por quê? Sabe quem é a prova de que isso dá certo? O PT. O que foi o Mensalão? O Mensalão nada mais foi do que o PT pegar dinheiro de corrupção e dar mesadinha para deputado. A parte aceitava. E aí o que ele fazia para a base de apoio dele? Liberava as emendas parlamentares. Porque eles sabiam que o resultado político da liberação daquelas emendas, que levavam benefícios para a população, porque ajudavam a atacar os problemas mais urgentes
de vários segmentos, de vários setores da sociedade, eles iam ter os votos, enquanto aqueles que levavam o mensalão iam ter sérias dificuldades de se reelegerem. O PT ia fazer quase 300 deputados naquela eleição de 2010. Então, quer dizer, isso é a prova de que é possível você resgatar a importância do Poder Legislativo ao ter uma relação transparente e que eles cumpram uma das suas principais funções, que é a de intermediar, de serem os representantes da população junto a quem pode liberar os recursos, que é o Poder Executivo. Do ponto de vista ético, como é que o senhor avalia hoje o quadro de vereadores e de parlamentares no Brasil? Olha, do ponto de vista ético, quem tem que fazer esse julgamento é a população. Não, mas o senhor tem informação sobre os processos, sobre as denúncias, sobre o noticiário? Eu acho um ponto de vista, uma qualidade muito baixa do ponto de vista ético. E aí o poder, esse poder de discricionárias na mão de parlamentares cujo padrão ético é baixo? Mas se a gente não acreditar na democracia, o modelo que a gente tem é esse. Eu não posso querer ser uma anarquia, estabelecer que uma anarquia, eu tomo as decisões todas sozinho, e pelo contrário, eu sou uma pessoa que o meu perfil também aponta para isso. Eu ouço as pessoas para decidir, eu não tenho a menor vaidade com isso. Se a pessoa entende mais no assunto do que eu vou discutir com ela e vou levar aquilo em consideração. Isso é uma coisa que também falta hoje nos homens públicos. Eu não tenho essa vaidade, eu quero que a coisa dê certo. Então, não sou eu que tenho que falar, né, se a Câmara dos Vereadores tem um alto poder, tem um alto conceito ético ou não. Eu até acho que pode melhorar muito, né, mas o sistema que nós temos, né, que é a democracia, que é a representatividade, que é o voto, tem que ser respeitado. Todos os segmentos estão ali representados na Câmara. Mas aproveitando essa pergunta do Maltic, só acho que não fica muito no plano das ideias, ou seja, é tudo uma coisa, espero que dê certo, empoderamento. Não, pelo contrário, eu estou falando que... Não acredito no valor ético dos essa estratégia era a estratégia real do PT, que sabia que dava certo. Então o vereador, ele tem que receber sim autonomia, assim como a população tem que receber mais autonomia, tem que ter mais participação no poder. Isso com a tecnologia hoje é possível. De que maneira a população pode avaliando os atendimentos públicos pelos quais ela passar, dando notas para o médico, dando notas para um setor de qualquer setor da prefeitura que ela tenha acesso, dando notas, porque com isso, com essa ferramenta importante, você democratiza a participação. Você pode tomar medidas com mais rapidez, dar uma pronta resposta a um serviço de má qualidade que está sendo prestado. Saber se o médico estava lá mesmo quando ele tinha que estar no plantão dele ou não estava. Saber se está faltando mais rapidamente. Você ouve da população se está faltando medicamento em alguma unidade de saúde. Então a gente tem que ampliar sim essa participação popular, e o vereador, como um representante do povo, tem também que ter essa autonomia. O senhor pretende então ouvir a população dessa forma como está colocando, antes de tomar algumas atitudes que a gente não tem certeza se são consensuais, como por exemplo os programas de escola sem partido? Olha só, a volta da o prefeito, quando o prefeito é eleito de qualquer cargo no executivo, é porque a população já avaliou quais são as suas ideias e concorda com aquelas ideias. Eu não quero fazer como a Venezuela, que vai ser consulta popular para tudo. Isso inviabiliza a democracia, isso paralisa a máquina pública. Então, se eu for eleito defendendo essas ideias, eu tenho a legitimidade e a legalidade para colocá-las em prática. A participação da população, óbvio que tem que ter. Quando nós acharmos que é conveniente, que a prudência nos leva a fazer uma consulta, antes não tem problema nenhum. Agora, eu quero a população participando principalmente da fiscalização dos serviços que a Prefeitura presta. Eu acho que essa é a principal importância dessas ferramentas de tecnologia, repito, para a gente dar uma resposta mais rápida para os problemas do município. E sobre esses dois aspectos em específico, o Escola Sem Partido e a volta da disciplina da educação moral e cívica. E o SPB também. Também. Você pretende fazer isso de que forma? Logo no seu primeiro ano de governo? Olha, são medidas que a gente não consegue fazer, né, no estalar de dedos do dia para a noite. Eu acho que o professor é a chave principal para a gente resgatar uma educação de qualidade. Eles têm que ter, né, os instrumentos suficientes dentro de sala de aula, a estrutura física, né, nos colégios. É importante a parceria com os clubes de bairro que hoje estão abandonados, para que exista realmente a escola em tempo integral, tá? Para que no contraturno existam essas instalações físicas onde as crianças possam praticar esporte, laboratórios onde as crianças, os estudantes, né, possam fazer uma atividade complementar, cultural, de luta, enfim, de tecnologia. Só que o que está acontecendo hoje, infelizmente, é uma priorização por parte de alguns professores de impor a sua preferência político-partidária aos alunos, o que está errado.
o projeto Escola Sem Partido busca neutralidade. Eu sempre digo o seguinte, né? Não pode o ministro do Supremo Tribunal Federal começar uma sessão, primeiramente, Lula na cadeia. Ele é uma pessoa que tem que ser isenta. E o que está acontecendo hoje é perseguição dentro de sala de aula. É aluno que quer falar, por exemplo, numa redação, como eu já ouvi de alunos do Colégio Cruzeiro, por exemplo, uma redação sobre redução da maioridade penal, e a turma inteira escrever contra a redução da maioridade penal, mesmo que fosse a favor, por medo de tomar 0 na redação. Isso é liberdade? Então eu defendo a liberdade de expressão do aluno, de opinião do aluno dentro de sala de aula, e o professor tem que respeitar isso. Todos os estudiosos desse assunto de educação, principalmente, dizem que a gente tem que fazer uma revolução em toda essa metodologia de ensino, na grade curricular, inclusive. Está se discutindo até a eficácia e a importância desse plano nacional de educação, de querer impor de cima para baixo um modelo sem levar em consideração as especificidades de cada região. Isso é muito grave, nós somos um país continental. Então eu defendo a liberdade do aluno, a liberdade dos pais, muitas vezes, né, de não verem os seus filhos aprendendo algo dentro do colégio que é contra as suas convicções também. Mas isso então tem que seria ter de forma liberdade. Gradual, não seria? Gradual, é lógico, tem que haver uma requalificação dos professores, é um outro aspecto também que é muito discutido, a formação dos professores. Agora, o professor tem que ser valorizado, porque ele é a peça fundamental para isso. Eu sou uma pessoa que fico abismado como que hoje nós temos os resultados tão ruins do IDEB, principalmente no segundo segmento do ensino fundamental, e a gente está preocupado se aluno tem que botar saia ou não para ir para o colégio. Isso é um deboche. Os alunos estão concluindo o ensino fundamental sem saber interpretar um texto. Muitos deles não sabem fazer uma conta simples de matemática. Candidato, outro ponto dentro das suas propostas e que teve bastante repercussão recentemente, o senhor disse que, caso seja eleito, não vai mais dar verba e recurso para a parada gay na cidade. O Rio de Janeiro é reconhecidamente um destino gay-friendly. A nossa Olimpíada no Rio de Janeiro agora foi considerada a mais LGBT da história. Qual é a sua política para a diversidade sexual na cidade? Olha, eu quero tratar todos de forma igual. Eu sempre digo o seguinte, ninguém tem nada a ver com o que as pessoas fazem na sua intimidade. Muito menos eu e muito menos o Estado. Então, sabe o que é comum acontecer? Por que tem tanto gay que vota em Bolsonaro? Eu já ouvi na rua, Bolsonaro, eu voto em você porque você olha dentro do meu olho e não me julga pelo que eu faço na minha intimidade. Esse olhar que eu quero ter para todo mundo. O Rio é a capital do turismo gay. Eu quero que ela seja a capital do turismo seguro para todo mundo. Independente do que a pessoa vem fazer aqui. Então eu sou contra essa estigmatização, essa segmentação da sociedade que acaba acirrando muitos problemas. Né? É rico contra pobre, negro contra branco, gay contra heterossexual, homem contra mulher. A gente tem que governar para todo mundo, sem hipocrisia. Então, se uma pessoa agride um gay na rua, tem que ser presa, é crime, pô. Independente de qual é a opção, a orientação sexual dela. Então, quando eu falei isso num contexto de enxugar a máquina pública, eu vou reduzir secretarias, eu vou cortar cargos de nomeação política, vou fundir a da coordenadoria especial lá porque vai fazer esses segmentos todos de pessoas com deficiência, de idosos. Eu vou criar uma Secretaria de Direitos Humanos para isso. Eu não vou impedir uma manifestação democrática, que é a parada gay, é uma manifestação democrática, política, mas democrática, tem que acontecer. Eu só falei que não ia pegar dinheiro, não ia priorizar dinheiro público para isso. Está faltando remédio no hospital. O dinheiro público tem que ser tratado com mais seriedade, onde há real necessidade da população. Esse é meu ponto. E para o carnaval, por exemplo? O carnaval é completamente diferente, cara. Não, é a maior festa do mundo, é a maior festa popular do mundo. Olha o nível de excelência que nós alcançamos no carnaval. E mais, as escolas de samba, tanto as do grupo especial, como as dos grupos de acesso, as escolas mirins. Há um trabalho social o ano inteiro dessas escolas de samba, geram milhares de empregos. A prefeitura tem que ser parceira desse evento. Tem que ser parceira das pessoas que organizam esse evento. Está dando certo. Eu digo o seguinte, muitas vezes a prefeitura, não atrapalhando, já ajuda. E nesse caso ela tem que ser parceira sim. O mundo inteiro vem para cá para passar uma semana, 10, 15 dias. Isso movimenta a economia nossa, do nosso município, de uma forma que nenhum outro evento movimenta. Candidato, uma pergunta que já me fizeram, eu gostaria de passar para o senhor. O senhor tem amigos gays? Vários, eu tenho gay na família. Nenhum problema. Essa eleição eu estou achando ótimo também por isso.
Eu estou tendo a oportunidade de esclarecer isso uma vez por todas. Não tem nada contra gay, gente. Nossa briga sempre foi contra aquele material didático para criança a partir dos 6 anos de idade no colégio. Isso é um absurdo. 6 anos é a idade para uma criança falar de sexo. Um material que dizia combater a homofobia, mas estimulava o sexo hétero e homossexual, não importa, para a criança a partir dos 6 anos de idade. Eu tenho uma filha de 4 anos e uma filha de 2 anos. Eu não admito que a minha filha com essa idade fale de sexo. Para quê? Essa erotização da garotada. Tem momento certo para tudo na vida. Os pais têm que tratar disso com os filhos. É diferente de uma educação sexual no momento mais adequado, mais para frente, para tratar de gravidez precoce, de doença sexualmente transmissível. Isso tem que ter. Mas qual a lógica de você incentivar 2 crianças de 6 anos de idade a se tocarem, a se conhecerem, a se masturbarem, como está no material didático? Isso é um crime. Então, quando a gente levantou essa bandeira contra esse chamado, foi chamado apelidado de kit gay, quando nós levantamos a bandeira contra isso, começou esse rótulo todo de homofobia. Eu quero saber a competência da pessoa. Tem gay na minha equipe, eu não abro mão porque é super competente, não importa o que ele faz entre 4 paredes, gente. Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia e com essa tentativa de ficar o tempo inteiro estigmatizando, como se Bolsonaro tivesse alguma coisa contra gay. Pior. Eu até falei para minha esposa quando a gente resolveu que eu seria candidato, eu falei, olha, Fernanda é o nome dela, meu amor, você prepara, porque vão começar a surgir um monte de mentira, você não liga, faz parte da campanha. Só que é um nível tão baixo, que pegaram uma foto minha com esse coronel pedófilo e agora, um vagabundo, eu tiro centenas de fotos por semana, com todo mundo, não peço a ficha criminal de ninguém, e estão falando que eu sou a favor da pedofilia. Olha, a maldade leva até que ponto. Graças a Deus minhas filhas não entendem isso ainda, mas se entendessem iam estar muito magoadas. Eu sou autor de uma lei aqui no Estado que proíbe pedófilo, mesmo que já tenha cumprido a sua pena, de entrar para o serviço público. Eu falo assim, eu dou o exemplo, mas essa disputa de narrativa, o tempo inteiro as pessoas tentam me impor rótulos que eu não tenho, que eu refuto e que eu sei que não são verdadeiros. E sabe o que fazem? Porque fazem que sabem que eu não sou. Porque quando você xinga alguém de alguma coisa, sabendo que a pessoa é aquilo, a pessoa não vai se incomodar, você não xinga. Agora, quando você sabe que a pessoa não é, você tenta agredi-la e ofendê-la dessa forma. Deputado, o senhor falava de eventos, né? O tema eventos remete ao tema turismo e arrecadação. Por um lado, o senhor disse que apoiaria financeiramente um evento cujo patrocínio é muito fácil, que é o carnaval. Não é fácil, não. A realidade das escolas de samba se não das tiver... escolas... As escolas de samba, o que seria do carnaval sem as escolas de samba? Mas eu digo, apoiar um evento como a Parada Gay financeiramente não ajuda a fomentar o turismo na cidade? O senhor não acaba de alguma forma discriminando o evento pela natureza desse evento? Quem organiza esses eventos, eles recebem aportes até internacionais para que eles aconteçam. A prefeitura tem que entrar com o aparato que ela tem que dar para qualquer evento de manifestação democrática na nossa cidade. A organização do trânsito, a guarda municipal, para fazer a segurança preventiva. Não tem que ter o dinheiro público investido nisso diretamente. Se banca sozinha. E a Parada Gay movimenta a economia da nossa cidade também, movimenta os restaurantes, movimenta os hotéis. Agora, é diferente você comparar com a escola de samba, porque a escola de samba movimenta a economia o ano inteiro. E mais, eu acho que hoje em dia ainda pode ser melhor aproveitado em épocas que não tem carnaval. Porque você viaja para qualquer cidade do mundo, vai para Buenos Aires, obrigatoriamente você vai num show de tango, que é a tradição. E aqui não tem ainda esse investimento todo para que durante os turistas que nos visitam durante o ano, tenham, por exemplo, a possibilidade de conhecer uma escola de samba. Repito, eles movimentam, eles geram emprego o ano inteiro, eles fazem trabalhos sociais o ano inteiro. Muitas pessoas não vão para a vida do crime porque tem o trabalho o ano inteiro da escola de samba. Então, nenhum outro evento cultural que não seja o carnaval, o senhor não põe dinheiro público? Não, depende de qual evento. Eu estou falando de manifestações políticas, eventos democráticos, não tem que ter dinheiro público. Agora, naquilo que vai gerar uma contrapartida até para a prefeitura em termos sociais, tem que ter. O carnaval é isso. É o prefeito que fala que é contra as escolas de samba no carnaval, ou quer determinar qual é o samba enredo para ver se vai receber dinheiro público ou não, ou está de má fé, ou não entende nada de administração pública. Candidato, eu queria só não perder um pouco o fio da meada com relação a essa polêmica da foto, porque... Você ia fazer a pergunta já, eu me antecipei. Não, mas não tem problema. Mas dentro disso era o seguinte, primeiro que eu acho que está mal esclarecido para quem
acompanhou essa polêmica, o contexto da foto. O coronel qual é a sua relação com esse ele? Esse coronel, né, ele era presidente ou era da Caixa Beneficente da PM, não sei. Eu, como sou uma pessoa, né, que voa a eventos, né, de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros o tempo inteiro, ele era uma pessoa que estava sempre presente nesses eventos. Inclusive a foto que estão divulgando minha junto com ele foi dentro da diretoria de nativos e pensionistas da Polícia Militar, no aniversário, que eu estava lá, né, para tentar ajudar aquela diretoria, dar um tratamento melhor para os nativos e pensionistas. Então ninguém imaginava que esse coronel cometia essa monstruosidade. Infelizmente, o projeto de lei de castração química, quem fez para o Jair Bolsonaro apresentar no Congresso fui eu. Né, porque eu fiz uma pesquisa em alguns países de primeiro mundo da Europa. A castração química, que é um tratamento hormonal que o estuprador recebe, e um voluntário, caso ele queira ter direito a uma progressão de regime, a um livramento condicional, reduz a incidência de 90% para 3%. Então eu trouxe essa ideia para cá, apresentei, infelizmente, né, o direito só permite que você aplique a lei a um crime se ela já existir no momento daquele crime. Como ele cometeu esse crime antes, e eu creio que essa lei vai entrar em vigor em algum momento, ele não vai passar por isso. Né, mas tem que ser punido com a maior severidade. Uma atrocidade, até num vídeo que eu fiz, que foi que deu uma grande viralizada nas redes sociais, mostrando a minha indignação com essa associação minha a um pedófilo. Eu até falo, se fosse com uma filha minha, eu não sei o que eu faria, cara. Eu acho que eu podia tomar uma medida ali até mais drástica, porque é um ato abominável. Exatamente em cima desse vídeo que eu até assisti, o senhor é muito incisivo, chama de vagabundos, fala que vai processar. É porque as pessoas... Isso não acaba tendo um efeito contrário ao que você... Olha, eu sou espontâneo. Óbvio que eu penso antes de falar. Mas ali foi para mostrar a minha indignação com essa associação. Porque as fotos acabaram viralizando também depois do seu vídeo. Mas já estava viralizado, já tinha milhares de compartilhamentos. Quando eu resolvi fazer o vídeo por isso. Já estava viralizando. E a minha crítica foi às pessoas que sabem que não dá para fazer uma associação minha com pedofilia e fazem para me atacar politicamente, para tentar impactar no resultado das urnas para a eleição municipal. As pessoas de bom senso, até as pessoas podem não concordar comigo ideologicamente, mas fazer isso é crime. Eu fui na delegacia de repressão a crimes de informática, registrei a ocorrência, dei print de vários perfis. Eles estão tomando as providências legais e eu vou buscar depois, sim, a indenização em cima, por danos morais em cima dessas pessoas que fazem por maldade. Eu acho isso uma sujeira. Quer discordar de mim com relação à maioridade penal, né, a guarda armada? Vamos embora, é o debate, é a democracia. Mas agora, me associar a uma pedofilia é o cúmulo. É o cúmulo. E as pessoas, né, que você vê, como tem pessoas maldosas que não estão nem aí, não sabem que você tem família, que você tem crianças pequenas, você tem uma reputação que é difícil de construir e tentam atacar e destruir, né, com uma foto como essa. Eu lamento e as pessoas, né, espero que a justiça, mais cedo ou mais tarde, dê a resposta a elas. Candidato, o senhor falou dos rótulos que se colam ao senhor, né, dessas associações do nome do senhor, do nome Bolsonaro, a homofobia, né, que acabam acontecendo. Surgiu no Brasil uma demanda esse ano, né, depois do impeachment, e eu queria saber se o senhor tem um compromisso, então, de um eventual secretariado, só ter mulheres, negros dentro do primeiro escalão. Eu vou ter pessoas competentes e não corruptas. Eu vou ser daltônico, eu não quero saber a cor da pele da pessoa, repito, não interessa o que a pessoa faz na sua intimidade. Eu acho isso de uma hipocrisia. Você ter que, né, segmentar o seu secretariado conforme a cor da pele, conforme a orientação sexual, né, conforme o peso, conforme a quantidade de cabelo, conforme a altura. As pessoas têm que ser competentes. Não é a segmentação toda, só mas é a segmentação. A demanda é bem clara, porque existe, na verdade, uma questão histórica de uma elite branca no Brasil tomar decisões políticas. Elite branca? Essa demanda a elite mais... Ele Joaquim Barbosa tomou decisão. Não, eu estou dizendo de uma forma histórica no Brasil, em 500 anos de história. A demanda que existe hoje por ter negros no primeiro escalão ou negros numa universidade é de você tentar começar a reverter essa situação. Eu acho que é uma forma equivocada de reverter. Você está aumentando a discriminação. Se no meu secretariado todos tiverem que ser negros, vão ser. Não vou criar cota para branco. Você precisa ser deficiente físico, você está na cadeira de roda para reconhecer, né, esse ato de praticamente heroísmo desses atletas paralímpicos que acabaram de passar aqui pelo nosso país para defender as causas de pessoas com deficiência? É claro que não. Você não precisa ser, inclusive, Dilma está dando exemplo de como as mulheres são mal representadas em alguns cargos.
Porque certamente a Dilma, o que ela fez pelas mulheres? A não ser distribuir cargos para que houvessem pessoas lá usando dinheiro público para fazer militância política sem retorno para as mulheres. Então tem que tratar todo mundo de forma igual. Tem que lutar a diferença, eu acho, é na questão da maternidade, que aí tem que ter uma atenção especial para as mulheres. Essa é uma diferença óbvia e que tem que haver a diferenciação, porque fisicamente há uma diferença com homem e mulher. Agora, o que eu vou prezar no meu governo é a competência. E se a pessoa não é corrupta, o meu governo vai se diferenciar também por isso. Então, se tiverem que ser todas mulheres competentes, serão. Se tiverem que ser todos negros competentes, serão. Não vou criar cota para branco, não vou criar cota para homem. Tá? Eu não concordo com essa segmentação da sociedade, com a forma que se busca combater esses preconceitos, segmentando, criando atrito, criando eles e nós, o nós contra eles. Não é assim. Dentro desse seu discurso de valorizar a meritocracia, a igualdade, né, como é que o senhor encara então que não só o senhor, mas o clã Bolsonaro seja tão atacado, não só nas redes, mas até pessoalmente, de misoginia, racismo, homofobia? Porque nós incomodamos. E como não podem falar que nós somos corruptos, inventam mentiras para nos atacar. Não tem nada contra gay, nossa briga foi contra o material didático. Não tenho nada contra negro, eu sempre fui contra cotas raciais. Entendeu? Então, as pessoas tentam nos rotular de várias coisas que nós não somos, porque sabem que nos atingem, e não tem outra forma de nos atacar, é só com essas mentiras. E eu tenho a certeza que com o passar do tempo, isso tudo vai ficando esclarecido e nós vamos nos fortalecer cada vez mais. Analistas políticos já acabam colocando a família Bolsonaro, né, dentro das proposições, no espectro à extrema-direita. A gente não tem nem o direito de ser de direita, né? Hã? A gente não tem nem o direito de ser de direita. Somos extrema-direita, ultra-radical, conservadora, fascista, nazista e vai. Então, por favor, um é óbvio que comentário não. Nós somos pessoas que somos conservadoras nos nossos valores e pessoas liberais no aspecto econômico. Quando nos colocam de direita, é porque o que está aí apresentado como modelo falido e corrupto para a população, que é o modelo de esquerda, nós nos colocamos contra isso. Então, por consequência, nós nos colocamos como sendo de direita. Agora, não somos radicais. Nós somos pessoas que temos firmeza nas nossas posições. Mais nada. Não fazemos política para agradar ninguém. Repito, as pessoas nos escolhem, nos elegem. Elegeram o deputado federal Jair Bolsonaro como mais votado do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Foi o terceiro mais votado do Estado nas últimas eleições, da forma como nós somos. E nós não vamos abrir mão de sermos como nós somos, defendemos as nossas verdades, os nossos ideais de maneira aberta e transparente, sem ficar enrolando o eleitor, que é disso que ele está cansado. Uma última pergunta. O senhor citou ao longo de toda essa entrevista, em alguns momentos, a questão da corrupção, né? Citou o nome do seu pai como um exemplo positivo de que não se corrompeu. Uhum. E em alguns debates na televisão, o senhor disse bem assim, sabe quantas vezes eu recebi oferta de propina? Uhum. Uma, né? Depois a pessoa já entendeu que não era mais. Isso. Eu queria saber sobre essa uma oferta, assim, o senhor chegou a fazer denúncia? Por que o senhor não veio a público para... Eu não fui a público e na época eu fui orientado a não fazer, porque como é que eu vou provar? Eu não tinha como provar, eu ia acabar eu sendo processado por uma coisa. Mas, para resumir, foi em 2003... Eu tinha me elegido deputado estadual, 21 anos apenas, as pessoas achavam que eu seria ingênuo ao ponto de aceitar isso, de me vender. Não, meu voto é inegociável. E digo mais, me ofereceram para votar de uma forma, depois eu soube que tinha propina para votar de uma forma diferente, e a minha postura foi não votar, para não ter erro, por orientação do Jair Bolsonaro. Olha que bom você ter um pai com quem você possa conversar, com quem você possa confiar, e que tem credibilidade, te dá um conselho certo, principalmente na sua área de trabalho, que no meu caso é a política.